Então, com isso em mente, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 16. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem, algumas traduções vai dizer um mancebo, outras vão dizer um anjo, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse a elas: não tenham medo. Vocês buscam a Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Meu Deus! Vejam, está vazio o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos, e dizei a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Ali o vereis novamente, como ele vos tinha prometido. Amém? Glória a Deus. Eu não preciso nem dizer para você o impacto, a fratura emocional que a morte de Jesus provocou no seu grupo de seguidores, nos seus discípulos. Hoje, se a gente ouve um hino falando sobre a morte de Jesus, a gente se emociona, a gente chora. Se a gente assiste um filme sobre a morte de Jesus, a gente se emociona, a gente se impacta. Agora imagina o impacto que a morte de Jesus teve sobre as pessoas que abandonaram todos os seus projetos de vida para segui-lo. A esperança, a crença, a fé, tudo que eles tinham, eles depositaram sobre Jesus, e naquela sexta-feira, Jesus foi crucificado. Choro, lágrima, luto, tristeza. Todos os discípulos foram tomados por esse sentimento. Mas houveram dois entre eles, sobre os quais a morte de Jesus teve um efeito ainda mais impactante e emocionalmente devastador. Quem são eles? Judas, que o traiu, e Pedro, que o negou. Esses dois lidaram com uma fissura emocional difícil da gente escrever em palavras. O impacto de saber que Jesus estava crucificado, pregado no madeiro, que às 3 horas da tarde ele expirou, e desceram Jesus de uma cruz e o colocaram atrás de uma pedra fria. Ele era o Messias, ele era o Salvador. Como assim? Realmente ele se deu por vencido, ele se entregou à morte, ele se foi. Pelo fato de um ter traído, pelo fato de outro ter negado, esses dois homens foram tomados por um pesar, como se o mundo tivesse desabado sobre eles. Mas antes de dar o próximo passo, a Bíblia deixa muito claro que enquanto Jesus caminhava com os seus discípulos, ao derredor deles, uma horda de demônios rodopiava, e Satanás a todo momento buscava uma brecha para entrar. Por isso que nos é dito: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra do mal. Mas ao derredor, o nosso inimigo nos ronda, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E se eu der brecha, o inimigo me ganha. Se você der brecha, o inimigo te leva. Jesus, ele chegou para Pedro, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Jesus chama Pedro com uma conversa e diz assim: Simão, Simão, Pedrinho querido do meu coração, deixa eu te dizer uma coisa. Satanás
veio falar comigo. Ele me pediu permissão para tomar a sua vida e se andar com a tua alma. Mas eu roguei por ti, não repreendendo o inimigo, mas para que a tua fé não desfaleça, e que quando você se converter de verdade, fazia 3 anos que ele estava andando com Jesus, e quando você se converter de verdade, os seus irmãos, através do teu testemunho, confirmarão a fé também. Então o inimigo voltava buscando alguém, e ele queria Pedro. E Jesus olhou para o céu e disse: Pai, fortalece Pedro, ajuda Pedro a manter a porta fechada para o inimigo. Mas dentro daquele grupo, alguém abriu a porta, alguém deixou a porta aberta. João, capítulo de número 12, do versículo 4 ao versículo de número 6, nós vamos encontrar a história de uma mulher que chega para ungir os pés de Jesus. E um dos discípulos, Judas Iscariote, ele olha para aquilo e fala: que absurdo, como que essa mulher tem coragem de jogar perfume nos pés de Jesus? Esse perfume é caríssimo, eu poderia pegar esse perfume, vender e transformar em donativo para os pobres. Um texto explicativo nos é adicionado, o Evangelho de João, dizendo: ele dizia isso não porque amava os pobres, mas porque tirava parte do que era depositado na bolsa. Então aqui nós vemos alguém que andava com Jesus, estava com Jesus, foi chamado por Jesus, mas nunca entendeu o que era ser servo de Jesus, o que era ser discípulo de Jesus. Quem anda com Jesus é espiritual. E ele continuava sendo material. Aquele homem não estava banalizando o que era sagrado. Ele queria tirar vantagem da adoração alheia. Então o irmão está adorando, deixa ele adorar. Não gosto do jeito que ele faz. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu gosto, é entre ele e Deus. Aleluia! Se você quer pegar o seu perfume, transformar em dinheiro e doar aos pobres, amém. Mas se o teu irmão quer derramar tudo que ele tem nos pés de Jesus, amém. Também a adoração é individual, cada um adora do seu jeito. Não tenta roubar, minimizar, destruir a adoração de ninguém. Não subestime o coração de um adorador, porque você não concorda com o jeito. É muito extravagante, é muito barulhento. Quer adorar em silêncio? Adora em silêncio. Quer adorar pulando? Adora pulando. Quer adorar batendo palma? Adora batendo palma. Quer adorar rodopiando? Adora rodopiando. Só adora. Só adora. É isso que a gente é, a gente é adorador. Se a gente para de adorar, nós vamos o quê? Mas Judas, ele está materializando algo que é espiritual. E por não entender o que é espiritual, por não compreender o que é sagrado, ele abriu uma porta na sua vida. A cobertura espiritual tinha uma perda, e era Judas. Irmão, e é muito triste, porque as Sagradas Escrituras vão dizer, lá no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 1 ao 3, estava chegando a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam Jesus, porque tinham medo de fazer isso na frente do povo. E então Satanás entrou em Judas, que tinha por nome Iscariote, o
o qual era um dos 12. Irmão, eu tenho que olhar no espelho todos os dias e me lembrar que eu sou pó, que eu sou cinza, que eu não sou nada. Que se eu não estiver protegido, se eu não estiver guardado, se eu não estiver revestido, quem que eu sou? Ele era um dos 12, mas Satanás achou uma porta aberta e entrou. E como que isso é triste, irmão? Ser chamado pelo próprio Jesus, caminhar ao lado de Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus, ver os milagres de Jesus, participar das grandes obras de Jesus, ganhar almas em nome de Jesus, curar enfermos em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, e deixar uma porta aberta para Satanás entrar. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele vai perder a própria alma? E quando Satanás entra em Judas, sabe o que acontece? Nada. Irmão, Judas não vira a cabeça para trás, não vomita a barba verde, a voz dele não fica mais rouca, o olho dele não vira. Ele continua sendo discípulo, ele continua andando com Jesus, ele continua ouvindo as palavras de Jesus, mas a vida dele já está sob o controle do diabo. E quando chega a hora de uma escolha decisiva, não é mais Deus que guia, é Satanás. Meu Deus. Propostas chegam para todo mundo, irmão. Você vai receber propostas o tempo todo. Irmão, o diabo conhece todos os seus gostos. O diabo tem acesso a todos os seus históricos. O diabo revira o seu lixo. O diabo sabe de cor e salteado o seu cardápio. Ele monta o prato do jeito que você gosta e te oferece. Quer? Esse Judas não conseguia enxergar o espiritual e estava inclinado ao material, ao ganhar dinheiro em cima de um reino que era espiritual. O que Satanás vai oferecer? Moedas de prata. Alguém vai fazer uma proposta para Judas: se você trair o seu mestre e nos revelar longe da multidão a posição de Jesus para que possamos prender, nós te daremos 30 moedas de prata. E quando você toma decisões fora da direção de Deus, você já tem um problema. Quando você toma decisões debaixo da orientação de Satanás, você tem um problema ainda maior. E Judas aceita 30 moedas de prata para entregar o meu Senhor. Quando eu leio isso, me dá uma revolta. 30 moedas de prata, preço que se pagava como escravo. É aqui que eu disse, quando Deus me dava essa palavra, porque eu fico tão indignado que Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata, e eu tenho trocado Jesus às vezes por valores ainda menor. Irmão, existe um trono na sua vida. Ou Deus está sentado nesse trono, entronizado, sendo o primeiro e único, ou Ele não vai estar presente, irmão. Deus não é segundo lugar para nada e nem ninguém. Meu Deus. E cada vez que eu abro mão de Deus, de Jesus, da minha fé, da minha crença, da minha convicção, da minha adoração, por qualquer outra coisa, eu estou agindo igualzinho Judas. Só que Judas ganhou mais. Nós trocamos Jesus por coisa que nem lucro dá. Nós trocamos Jesus por coisa que nos dá prejuízo. Mas que em nome de Jesus, se nessa noite houver qualquer porta aberta para que o inimigo tenha acesso na vida de alguém,
nós declaramos: portas estão sendo fechadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Brechas estão sendo fechadas. E esse leão que está quase arrancando a sua cabeça, pseudo-leão, é um gato sarnento, mas ruge bem leão, porque acha que é leão. Ele vai ter que partir em retirada em nome de Jesus. Irmão, quando Judas viu Jesus sendo levado a julgamento, quando ele viu Jesus sendo levado à cruz, ele entrou em desespero. Existem alguns estudos, algumas teorias sobre as motivações de Judas. Seria apenas material? Será que ele queria começar uma revolução? De qualquer forma, o resultado das suas ações foi Jesus sendo levado a julgamento e Jesus sendo colocado numa cruz. E quando ele vê isso, ele tenta corrigir a situação ao seu jeito. Ele pega as moedas, ele vai até os sacerdotes, joga as moedas e diz: eu não quero, toma a moeda de volta, solte Jesus, ele não merece isso. Irmão, mas aí já tinha passado do ponto de volta. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo: volta, 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 volta e volta hoje, volta agora. Porque tem marca, se você ultrapassar, você não consegue voltar mais. Então talvez você esteja aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Esse é um ponto de decisão. Se você der mais um passo, você não vai conseguir voltar. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. O amor de Deus é tão grande que Ele está gritando nos seus ouvidos: não dá mais um passo, volta para mim, não cruza essa linha, não toma essa decisão. Meu Deus! Não seja guiado. Eita Deus! Meu Satanás, não seja guiado pelo seu próprio coração. Eu ouvi a minha voz. Não tem mais o que fazer. Cristo está na cruz. Então Judas, em desespero, ele diz: como é que eu vou resolver a dor que eu estou sentindo? Porque Judas se feriu, pastor. Judas se machucou, Judas se rasgou. Em desespero, ele corre para ficar sozinho. No seu pior momento, o pior conselho que você tem para ouvir é você mesmo. Meu Deus! Irmão, não dá ouvido para você mesmo. Ah, como o inimigo gosta de usar os nossos piores momentos para nos atingir, e às vezes nos atingir de uma forma mortal. Posso abrir meu coração para você? Uma coisa que eu tenho muita dificuldade de falar, porque eu sou um pastor. Dia 21 vai fazer 3 anos da morte da minha mãe. Eu preguei pela minha mãe. Eu, meu irmão, pastor Lucas, meu pai, pastor Lucas, nós pregamos no caixão da minha mãe. Nós falamos sobre o céu. Nós lemos o texto que foi lido aqui. Lá não vai ter lágrima, lá Deus vai limpar o nosso olhar. Toda lágrima, não vai ter choro. Mas os dias seguintes, irmão, eu me julgo emocionalmente forte, ministerialmente preparado. Um dia eu estou no centro de Mogi Guaçu, terminal rodoviário, comendo um salgadinho, uma esfirra, uma coisa assim. E começa a me lembrar de quando eu era criança. Meu pai, todo final de ano, isso era um evento, juntava a família e levava a gente para o centro de Mogi Guaçu para comer um salgado cada um. E era uma festa, irmão. Era o que a gente tinha.
Eu tive pela primeira vez na vida uma crise de pânico. E no meio daquele desespero, irmão, eu saí para fora do terminal rodoviário, um desespero, parecia que um turbilhão estava rodando na minha cabeça, um sentimento de medo, como se o mundo gritasse no meu ouvido. Eu olhei para o lado, o rio Mogi Guaçu. E sabe o que eu ouvia? Entra no rio. Porque se você entrar no rio, tudo vai se silenciar. Irmão, em nenhum momento eu pensei, eu vou me matar, mas alguma coisa me dizia, entra no rio. No seu pior momento, você é o seu pior conselheiro. Peguei o celular e liguei para quem podia me ajudar, liguei para minha esposa. Eu conheço a minha esposa. Quando eu comecei a falar com ela começando a me aconselhar no câmbio automático, tenho certeza que ela já pegou um óleo um dia e começou a jogar no celular. Porque ela foi a minha conselheira. E ela é uma mulher de Deus, ela é cheia do Espírito Santo. E através da vida dela, o Espírito Santo me acalmou. Porque no seu pior momento, procure alguém cheio do Espírito Santo, alguém que ore com você, alguém que segure a sua mão e diga: vai ficar tudo bem. Jesus é contigo. Aí Judas ficou sozinho, irmão, ele tentou resolver do jeito dele. E o jeito que ele encontrou foi colocar uma corda no pescoço e se matar para aquela dor parar. Quando você lê os registros de Mateus, os registros de Atos, e você monta a história, aquele dinheiro que ele devolveu para os sacerdotes compraram o campo onde ele se matou. É provável que ele tenha ficado dias pendurado numa árvore até cair e o seu corpo se esfarelar naquele terreno. Os sacerdotes compraram aquele lugar e deram aquele lugar o nome de campo de sangue. A Celdama, este terreno ficava do lado de um lugar chamado Gena, que era o lixão de Jerusalém. Ali todo o lixo, resíduos de sacrifício, tudo descia para aquele lugar. Aquele lugar gerava bolsões de gás e queimava o tempo todo. Aquele lugar pegava fogo. Constantemente tinha labaredas de fogo naquele lugar. E devido à carga, ao sangue, juntava muito bicho, muito velho. E é sobre esse lugar que Jesus diz: o fogo não apaga e o bicho não morre. E para descrever o inferno, Jesus usou o Gena como exemplo. É ali, lado a lado com o Gena, que Judas encontra o seu fim. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Jesus foi trocado não por 30 moedas de prata, mas o que de verdade Judas ganhou quando trocou Jesus foi o inferno. Você não ganha nada trocando Jesus, você ganha a morte, você ganha a destruição, você ganha o inferno. Tudo por quê? Quando ele se sentiu ferido pelo erro que cometeu, ao invés de correr para quem podia o ajudar, ele correu para a solidão das suas próprias dores. E na solidão das próprias dores, ninguém consegue segurar. Ninguém. Mas pastor, onde é que Pedro entra nessa história? Irmão, Pedro, ele negou Jesus. Na mesa da Santa Ceia, Jesus disse para eles o seguinte: olha, o Filho do Homem, ele precisa padecer. E Pedro, cheio de coragem, vai se levantar e vai dizer: Senhor, e é verdade que ele está dizendo, se preciso for, eu vou contigo até a morte. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, 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 antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes.
Jesus é preso. Pedro está se esgueirando nas proximidades, onde Jesus está sendo julgado. Alguém passa e diz: você é uma deles? Ele diz: eu não. Você não é seguidor dele? Eu não, nem conheço ele. Tem certeza? Você não andava com eles? Você não é um dos seguidores de Cristo? Ele diz: eu não, e o galo canta. E quando o galo canta, Jesus sai do tribunal condenado. E os olhos de Pedro e de Jesus se encontram. Pedro tinha um alerta: Pedro, você vai entregar. Pedro tinha uma certeza: eu vou contigo até a morte. Só que naquele olhos nos olhos, Pedro não decepcionou Jesus. Jesus sabia. Pedro decepcionou. Pedro frustrou a ele mesmo. Alguma vez você já teve esse sentimento? Que lixo de crente eu sou? Desculpa falar dela, mas que porcaria de obreiro que eu tenho. Que raiva de marido, que raiva de filho, que raiva de pai. Quando você se sente decepcionado com as suas atitudes, com as suas ações, já se sentiu assim? Esse é o sentimento de Pedro. Eu neguei Jesus. Ô irmão, é Pedro. Era o Simão que Jesus olhou e falou assim: você é pedra. Era o Simão, um pecador que foi redimido pelo homem que era santo. Era Simão, um pescador de peixes que se tornou um pescador de homens. Era Simão, irmão, aquele que caminhou nas águas com Jesus. Era o que prometeu morrer ao lado de Jesus. Foi quem empunhou a espada para defender Jesus. E agora ele negou Jesus. Meu Deus. A pedra derreteu. Pedro ficou frustrado, decepcionado com ele mesmo. Ele se rasgou, emocionalmente se feriu. Mas diferente de Judas, Pedro faz algo que determinou um destino diferente para a sua história. Ele correu para o Sinédrio. Meu Deus. E ele se abraçou aos outros discípulos. Ora comigo. Me ajuda, cuida de mim, eu não tenho, eu estou quebrado, eu estou ferido, eu fiz algo muito terrível. Eu imagino algumas conversas com calma com ele. Ele disse para nós que era para a gente perdoar o nosso irmão 70 vezes 7 ao dia. Se ele estivesse aqui, eu tenho certeza que ele ia te perdoar. Na manhã do domingo, as mulheres vão ao sepulcro. Quando elas entram no sepulcro, está vazio. Tem um anjo lá dentro. Anjo é mensageiro. Anjo entrega a mensagem. Anjo não gera a mensagem, ele transmite. A mensagem que o anjo tinha foi dada a ele por alguém, que era o próprio Jesus. Eu fico imaginando Jesus levantando daquele sepulcro, chamando o anjo e falando: fica aqui no meu lugar. Daqui a pouco vai chegar uns amigos meus, eu quero que você transmita uma mensagem para eles. Quem vai chegar primeiro são as mulheres. Elas vão vir um ungir, elas vão vir ungir um corpo, elas vão tomar um susto, não vai ter ninguém aqui, elas vão ficar apavoradas, vai ser até engraçado. Mas eu preciso que você transmita uma mensagem para eles. Que mensagem, Senhor? Diga aos meus discípulos que eu vou encontrar com eles de novo, como eu prometi. Meu Deus. Aí imagina Jesus: fala para Pedro. Meu Deus. Fala para Pedro que eu ressuscitei. Oh, glória. Aleluia. Glória. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre imaginei essa cena. Pedro olhando nos olhos de Jesus no tribunal. E eu já preguei sobre isso. Nos olhos de Jesus tinha uma mensagem para Pedro dizendo: eu te avisei.
Irmão, mas isso vai contra tudo que Jesus é. Como que eu preguei uma coisa dessa? Porque quando Judas chegou para trair ele beijou Judas e disse: meu amigo. E quando os olhos dele se encontraram com Pedro, depois de Pedro tê-lo negado, o que eu tenho certeza que os olhos de Jesus disse foi: ah, Pedro, como eu te amo. Meu Deus. E olhar nos olhos de Jesus nos dá força para vencer qualquer uma das nossas feridas. Meu Deus. Eu errei com ele, me decepcionei no processo, mas quando eu olho nos olhos dele, Meu ele está Deus. dizendo: eu ainda te amo. Oh, glória. Não faz besteira, não desiste ainda não, Olha aí. não entrega aos poucos não. Vai lá, vai para a igreja, fala com o pastor, fala com o líder, fala com a irmã do círculo de oração, fala com o missionário, fala com alguém, fica perto de alguém que vai falar de mim, mantenha o seu coração esperançoso em mim, mantenha a sua mente focada em mim, ouça sobre o meu amor, recorda das minhas palavras, Aleluia. Glória a Deus. porque agora é o tempo de você viver dentro de um olhar. Mas logo vai chegar o tempo de você finalmente viver dentro de um abraço. Meu Deus. É aquela certeza de ser amado, aquele viu nos olhos de Jesus, que deu força para ele agir exatamente o contrário de Judas. Eu não vou correr para longe, eu vou correr para perto. Se eu não posso ter Jesus agora, eu vou ter os discípulos dele. Eu vou ter quem acreditava nele como eu. E nós vamos esperar. Oh, irmão. E quando Pedro fazia isso, eu imagino o céu tão feliz, dizendo: esse é o Pedro que a gente escolheu. O Pedro resiliente, que depois de uma noite terrível de pescaria, estava lá, lavando a rede, para voltar para o mar de novo. Foi por isso que eu o chamei. Esse é o Pedro que, quando eu enchi o barco dele de peixe e disse: agora, você quer ficar com os peixes ou me seguir? Ele me seguiu. Esse é o Pedro que vinha para mim quando ele tinha dificuldade, quando ele tinha problema, quando ele precisava pagar imposto. Ele vinha para mim, ele me ouvia, ele fazia o que eu pedia. Joga a rede aqui, ele jogava, pesca ali, ele pescava. E mais, quando eu os reuni, os coloquei contra as paredes e disse assim: estão dizendo muita coisa sobre mim, mas eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele se levanta no meio dos outros, toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele enxergou o espiritual. É esse Pedro que eu quero. Mas eu não vou jogar fora o Pedro quebrado, o Pedro machucado, o Pedro ferido. Ô irmão, Jesus não te descarta por causa do seu momento ruim, não. Meu Deus. Ele não te joga fora por causa do seu erro, não. Se nós estamos aqui é porque ainda há misericórdia, graça e porta aberta. Ainda há condições. Aleluia. Pedro precisava de uma segunda chance. O céu dá a segunda chance, terceira chance, quarta chance. Quantas chances o céu já te deu? Já me deu. Se nós estamos aqui é porque o céu continua nos dando chance todos os dias. Somos guardados naquele olhar que, mesmo no nosso pior momento, quando os nossos olhares são tomados pela decepção e pela vergonha, e cruzamos os olhos com Jesus esperando a repreensão, ele diz: eu te amo. Eu te amo no momento em que você me pecou, como eu te amei no dia que você me seguiu. Maravilha. Meu Deus. Ah, se Judas tivesse me corrido aí, céu. Que pecado ele não perdoa? Os ministros do Senhor que me antecederam
lê um texto em Apocalipse, a outra lê um texto em Gênesis. Em Gênesis, nós temos um homem sendo criado pelo Deus Criador e único. João vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. No momento da criação, quando Deus faz o homem, Elohim, Jesus está nele, o Verbo está nele, é um bonequinho de barro, para que esse bonequinho de barro ganhe vida. Deus se debruça sobre ele e sopra nas narinas. Não tem jeito de você soprar nas narinas pelas costas, você tem que vir de frente, a boca encostando no nariz. Meu Deus! E quando o homem abriu os olhos pela primeira vez, sabe qual foi a primeira visão que ele teve? Os olhos do seu Criador. Meu Deus! A primeira coisa que a gente viu como humanidade foi os olhos do Criador. Aleluia! E no livro de Apocalipse, João, ele se depara com o trono de Deus, ele cai ajoelhado, tremendo, porque é muito glorioso tudo que ele está vendo. E ele começa a escrever. Os cabelos dele são brancos como a neve, seus pés são como um latão reluzente. Mas ele diz: e os olhos dele são como chama de fogo. Sabe o que isso quer dizer? Eu olho para ele, o meu coração pega fogo, a minha alma se incendeia, eu me sinto completo, eu me sinto pleno. Irmão, do Gênesis ao Apocalipse, nós estamos guardados e protegidos no olhar de um Deus que é poderoso e de um Deus que é amor. Glória a Deus! Aleluia! Foi no olhar dele que Pedro encontrou a esperança que Judas não teve. Foi no olhar dele que ele encontrou a força que Judas não teve. Foi no olhar de Jesus que ele encontrou o perdão que Judas não teve. E por que raios nós continuamos desviando o nosso olhar para tantas coisas, quando tudo que a gente precisa para encontrar força e ser curado Meu Deus! é se entregar a esse olhar de Oh, amor? glória! Aleluia! Obrigado, Jesus! Quando nós chegamos na praia de Tiberíades e Jesus chama Pedro para essa conversa, capítulo 21 de João: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Por que o Senhor está me perguntando isso? Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Irmão, isso aqui é conversa olhando nos olhos. Tu me amas, Pedro? Fala olhando nos meus olhos que me ama. E ele diz: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Irmão, Jesus sabe que você ama ele. Aquela não era uma pergunta para convencer Jesus, era uma pergunta para convencer Pedro. Para Pedro dizer: Senhor, só agora eu me dei conta do quanto que eu te amo. Aleluia! Ah, Pedro, agora sim eu consigo ver nos teus olhos a mesma coisa que você consegue ver nos meus. Aleluia! Amor, tu está pronto. Glória a Deus! Apacenta as minhas ovelhas. Maravilha, Deus! Cuida dos quebrados. Cuida dos fraturados. Cuida daqueles que perderam a lã. Cuida da desgarrada. Cuida da perdida. Compartilha com elas o que você recebeu.
Bom, a minha oração hoje é que quando as pessoas olharem nos meus olhos, elas vejam uma fração do que eu vejo quando eu olho para Jesus. Que os meus olhos sejam um espelho refletindo os olhos de Jesus para as pessoas. Aleluia. Que nos meus olhos não tenha julgamento, que nos meus olhos não tenha maledicência, que nos meus olhos não tenha maldade, mas que meus olhos transmitam o amor do olhar do meu Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Olhar inimigo, olhar que me atraiu. Lá no mar, segurando nas mãos de Pedro e olhando nos olhos de Pedro, dizendo: apacenta as minhas ovelhas, era como se Jesus dissesse para ele: Pedro, você me ama de verdade? Eu posso contar com você? Naquele momento de convicção, de alma, espírito, entrega total, Pedro vai dizer: pode. Posso orar com você quando eu precisar? Pedro? Pode. Posso cantar com você? Pode. Posso guerrear com você? Pode. Posso sofrer com você? Pode. Meu Deus! Posso morrer com você? Pode. Meu Deus! Glória! Segundo a tradição, quando chegou a hora de Pedro, os algozes disseram para ele: nós vamos te crucificar da mesma forma que o seu mestre, o Cristo a quem você prega, foi crucificado. Ele disse: tudo bem, que honra morrer com o meu Senhor, mas eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Mas até chegar aqui, quantas igrejas ele pastoreou? Quantas almas ele ganhou? Quantas vezes ele estendeu a mão e disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, será restaurado, será curado, será liberto. Glória a Deus! Porque quando a gente está se sentindo culpado e acha que se olhar nos olhos de Jesus nós vamos nos perder em condenação, a gente é surpreendido. O olhar dele faz exatamente o contrário. Esquenta minha alma, meu coração de pedra se derrete como cera, minha armadura cai, a sujeira começa a derreter. Pelas pisaduras dele eu sou curado. Aleluia! E o que ele me deu foi pelo nome dele. Eu colocarei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados também. Curados para curar. Isso aqui não é para emocionar você, não, irmão. Isso aqui não é frase de efeito, não. Isso aqui é promessa bíblica. Aleluia. Ele prometeu: pelas minhas pisaduras eu te curo. E ele te capacitou. Coloque a mão sobre quem precisa de cura, e ele